Uma jovem universitária, depois de trabalhar a noite toda, chegou em casa, cansada pela manhã. Ao abrir a porta, se deparou com um rastro de sangue que ia da sala até um dos quartos. Ao seguir o rastro, encontrou Matthew, seu namorado, brutalmente assassinado com várias facadas. Joanna Whitten não costumava trabalhar de madrugada, mas na noite de 18 de setembro de 2008 foi convocada de última hora e passou a noite toda trabalhando. Ao retornar para casa pela manhã, encontrou seu namorado, Matthew Pike, morto. Joanna, desesperada, ligou para a emergência. A polícia rapidamente chegou, isolou o local e começou a investigar a cena do crime. Os policiais encontraram uma carta de suicídio digitada na tela do computador, o que impossibilitava qualquer comparação de letra. Mas como a perícia observou que Matthew foi morto com 86 facadas, inclusive várias delas nas costas, descartou completamente a tese de suicídio. Nada foi roubado da casa e não havia nenhum sinal de arrombamento, o que fez a polícia suspeitar que Matthew pudesse conhecer a pessoa que o assassinou. Apesar do esforço da polícia, até aquele momento não havia nenhuma evidência que indicasse algum suspeito. A arma do crime foi levada e nenhuma digital ou vestígio de DNA foi encontrado no local. Para a polícia, Joanna descreveu Matthew como um jovem estudioso, calado e amante de tecnologia. Por isso, não tinha ideia de quem poderia ter cometido o crime, uma vez que ele não costumava se envolver em confusão, não tinha nenhum desafeto. Matthew Pike nasceu em 1988 em Suffolk, no sudoeste da Inglaterra. No ano de 2006, ingressou na Universidade de Nottingham. Essa não era sua primeira opção, mas um ano antes, num fórum de jogos, conheceu Joanna Whitten, que iria estudar em Nottingham. Como haviam iniciado uma relação virtual, Matthew e Joanna decidiram ir juntos à universidade. Em 2007, eles passam a viver juntos e se mudam para um pequeno apartamento perto da universidade, em cima do pub Orange Tree, local onde o jovem foi assassinado. Passados vários dias desde a morte de Matthew, a polícia ainda não tinha nenhum suspeito do assassinato. Mas um policial, analisando as fotografias da cena do crime, encontrou algo que mudaria o rumo das investigações. Ele observou que ao lado do computador havia 3 letras escritas com sangue, D-A-V. Essas 3 letras foram comparadas com a caligrafia de Matthew, e os peritos chegaram à conclusão que ele escreveu aquilo na parede pouco antes de morrer. A polícia informou a Joanna sobre as letras encontradas e perguntou se aquilo significava algo para ela. Foi aí que ela percebeu que o assassino de Matthew poderia ser alguém que ela jamais suspeitou ser capaz de fazer tamanha atrocidade, e afirmou que DAV eram as iniciais de David, um nome que provavelmente Matthew não teve forças para terminar de escrever. Joanna contou aos policiais que algum tempo antes eles estavam obcecados com um jogo de Nintendo chamado Advance Wars e decidiram montar um fórum referente a esse jogo chamado warcentral.com. Eles eram pessoas muito tímidas e com poucos amigos na vida real. Com o crescimento do fórum, um usuário que passava 8 horas diárias navegando, comentando e fazendo publicações chamou a atenção do casal de forma positiva. Ele se identificava como Eagle, the Lightning. Como no fórum era possível ter conversas privadas, Matthew, Joanna e o novo usuário passavam muito tempo conversando sobre as estratégias do jogo. Com o passar do tempo, esse usuário demonstrou estar mais interessado em Joanna do que no jogo e passou a mandar mensagens no privado para ela constantemente. Isso começou a incomodar Joanna, que contou para o namorado.
Matthew disse para ela não se preocupar que provavelmente ele era alguém com poucas amizades e tinha visto nela uma pessoa de confiança. O rapaz pediu o Facebook de Joanna, que relutou, mas mesmo assim forneceu. O nome verdadeiro do usuário era David Hayes, e ao analisar o perfil dele no Facebook, Joanna e Matthew descobriram que ele vivia com a avó na cidade de Limburg, perto de Frankfurt. Era alemão, tinha 21 anos e somente 15 amigos na rede social. David continuou enviando mensagens, agora no fórum e também no Facebook, o que deixou Joanna muito constrangida, passando a responder cada vez menos. Querendo desconectar-se de tudo o que estavam vivendo, Matthew e Joanna planejaram uma viagem romântica de fim de semana e combinaram de não usar a internet durante esse tempo. Quando o casal retornou, encontrou David esperando por eles na porta do apartamento. Eles acharam aquilo muito estranho, pois não tinham passado o endereço, nem sequer a cidade onde viviam. Mas mesmo assim, receberam o rapaz. Depois de várias ligações, não conseguiram encontrar um hotel para David, que teve que dormir no tapete da sala. Joanna relatou que no tempo que o rapaz passou no apartamento do casal, durante as conversas, sempre se dirigia diretamente a ela, ignorando a presença de Matthew, chegando a pedir para que ele saísse e deixasse os dois conversando sozinhos, o que é óbvio deixou Joanna e Matthew extremamente incomodados. No dia seguinte, David encontrou um hotel em Nottingham, onde ficou alguns dias até retornar à Alemanha em 18 de julho. David continuou mandando mensagens pela internet, dessa vez sendo mais direto, enviando apaixonadas declarações de amor e poemas para Joanna, que ignorava, mostrava para Matthew e não respondia as mensagens. Em agosto de 2008, David voltou a aparecer no apartamento do casal. Dessa vez, não foi recebido como esperava. Eles não permitiram que ele entrasse e pediram para que nunca mais retornasse. Na mesma tarde, bloquearam David no fórum e no Facebook. Passadas 2 semanas, imaginaram que a obsessão de David por Joanna havia terminado e que poderiam seguir normalmente com a vida que tinham antes de conhecê-lo. Após o depoimento de Joanna, David passou a ser o principal suspeito do assassinato de Matthew. A polícia inglesa solicitou a extradição de David Hayes para as autoridades alemãs, que conseguiram capturar o rapaz e enviá-lo à Inglaterra para que fosse interrogado. Durante o seu depoimento em Nottingham, no dia 24 de setembro, David Hayes confessou friamente ter matado Matthew, mas alegou legítima defesa. Ele contou para a polícia que tinha planejado uma última viagem para a Inglaterra com o objetivo de se desculpar com Matthew e Joanna por ter sido tão inconveniente da última vez. Segundo ele, não conseguiu avisar que estava indo para a Inglaterra por estar bloqueado. David relatou que ao chegar no apartamento do casal, foi recebido por Matthew, que muito exaltado o atacou, fazendo com que ele precisasse se defender, esfaqueando o rapaz e agindo em legítima defesa. Mas a polícia inglesa logo notou inconsistências no depoimento de David, pois não havia em seu corpo um arranhão sequer, nada que pudesse indicar uma luta corporal. Além disso, a maioria das facadas que a vítima levou foram nas costas, o que impossibilitaria qualquer chance de defesa. Também era estranho o fato de David ter ido pedir desculpas portando uma faca. Outro detalhe que chamou a atenção da perícia foi a falta de digitais e cabelos na cena do crime, levando os investigadores a crerem que David havia usado luvas e touca. Apesar de ouvir da polícia que a sua história não fazia nenhum sentido, David Hayes manteve o discurso de legítima defesa. Para os investigadores, ele viajou com a intenção de matar. A dúvida é se ele teria ido matar Matthew, Joanna ou o casal. Durante o julgamento, os advogados tentaram colocar David Hayes como inimputável por problemas psiquiátricos. Eles queriam fazer o juiz acreditar que David era mentalmente instável e que não era responsável pelos seus atos. O laudo psiquiátrico apresentado durante o julgamento dizia que ele não aceitava ser desprezado. Constava no laudo que, com 7 anos, os pais de David se separaram, rejeitando a criança,
que acabou ficando com sua avó materna, que o tratava muito mal, originando um grande trauma. Segundo a defesa, outra questão importante no histórico de David é que, mesmo tendo ótimas qualificações, ele não conseguiu ingressar na universidade por questões econômicas. Isso, somado ao fato dele ter dificuldades de socialização, fez com que ele enxergasse em Joanna um escape e, ao sentir-se desprezado por ela, decidiu que o melhor a fazer seria tirar a vida de Matthew, que, segundo David, era a pessoa que impedia um relacionamento entre os dois. O juiz não aceitou os argumentos da defesa. Em maio de 2009, David Hayes foi considerado culpado pelo assassinato premeditado de Matthew Pike e condenado à prisão perpétua. Joanna seguiu sua vida, se formou e nunca mais concedeu entrevistas para nenhum veículo de comunicação. Os pais de Matthew, apesar da ausência do filho, sentiram que a justiça havia sido feita pela sua vida. Hoje, David Hayes se encontra com 34 anos, cumprindo sua condenação de prisão perpétua na Inglaterra.